Este ano estamos há cerca de quase 10 anos da reforma trabalhista, a Lei 13.467, que foi promulgada em 2017, entrando em vigor naquele ano. E é importante fazer uma reflexão agora de em que contexto essa legislação surgiu, quase uma década atrás, a partir do momento que nós vivemos hoje, que é um momento também de ataque a direitos sociais, por vias diferentes, não unicamente pela via legislativa, mas também por atuações muito discutíveis no campo do Poder Judiciário, especialmente de ordem do STF. Então, o momento político de quase uma década atrás era um momento de ataque a direitos sociais, era um momento de ruptura democrática pós-golpe de 2016 e o projeto político que ingressou no governo após golpe de 2016 era um projeto de claro ataque aos direitos sociais, era um projeto neoliberal, ultraliberal, em total desacordo e desrespeito com a proteção social, que inclusive é a referência da nossa Constituição Federal. E naquela oportunidade, o discurso midiático e o ataque ele nunca vem de uma única via, houve uma coordenação, vários segmentos da sociedade participaram, mas segmentos sempre conectados e ligados ao empresariado que desrespeita as condições de trabalho e as condições sociais. E essa estrutura trabalhou muito com uma lógica midiática, 2016 para 2017, o começo ali de uso de redes sociais, o começo de uma talvez ampliação desse aspecto de comunicação, uma mudança um pouco no modelo de comunicação dentro da sociedade. Então, utilizou-se muito de falsos argumentos, mas com muita produção midiática, como a necessidade de modernização de relações de trabalho e, a partir daí, uma alteração legal. E essa alteração legal, na verdade, seria algo a implementar melhores condições sociais para os trabalhadores. Então, a despeito de efetivamente se ter uma lógica e uma intenção de desconstrução do modelo social, do modelo laboral, da proteção social aos trabalhadores e trabalhadoras, o discurso era outro. O discurso era de flexibilização para modernização e para abertura de novos postos de trabalho. Então, esse era o contexto político-social, inflamado pelo uso de uma propaganda absolutamente desonesta em relação a efetivamente o projeto que se colocava, que era de destruição de toda a cobertura social, destruição de garantias destinadas aos trabalhadores e trabalhadoras há muito tempo conquistadas. Então, nessa linha, um dos discursos que impulsionava essa lógica que era falsa, de necessidade de modernizar a legislação, guardava relação com a alteração, de fato, das relações efetivamente de trabalhos a partir da inserção de meios tecnológicos. E isso era uma das grandes mentiras que se poderia comprovar, porque a CLT, ao longo dos anos, ela foi sofrendo alterações, e inclusive naquela ocasião, em 2017, já comportava, no seu artigo 6º, uma alteração recente à época, promovida ao tempo do governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, que já reconhecia e introduzia dentro da CLT as relações telemáticas de trabalho e uma abordagem a partir de uma leitura legal de interpretação e de aplicação dessas relações telemáticas de trabalho no dia a dia. Ou seja, mesmo essa evolução digital, mesmo a era digital, mesmo a alteração de alguns métodos e modos de trabalho, não necessitavam, naquela ocasião, de nenhum tipo de alteração legislativa, porque a legislação que nós tínhamos já contemplava esses aspectos na prática considerados. E naquela ocasião, obviamente, por ser uma alteração muito substancial, muito significativa na estrutura do que se tinha até então dentro da CLT, em termos de direito do trabalho, no Brasil todo, muitos órgãos se movimentaram dentro da lógica de que o direito é uma ciência e da necessária discussão e debate sobre aspectos técnicos que envolviam aquela alteração significativa na legislação. Nosso escritório prontamente se manifestou e participou de vários debates, Brasil afora. Participamos de discussões, de questionamentos, trabalhamos com muitos pareceres para entidades sindicais que também tentavam entender e compreender
melhora esse cenário, até porque quando se tem uma alteração legal como foi a 13467, sem a participação da sociedade, isso é importante também que se registre aqui, entidades sindicais não foram ouvidas, movimentos de classe não foram ouvidos, movimentos sociais não foram ouvidos. Foi um texto criado e elaborado em gabinetes de alguns integrantes do Poder Judiciário, inclusive com alguns reconhecendo claramente a sua participação, lamentavelmente. Nossa posição foi sim de uma análise crítica, de uma perspectiva sempre a partir da estrutura constitucional existente, ou seja, a legislação ordinária precisa atender necessariamente e se vincular à lógica constitucional estabelecida especialmente pelo artigo 7º da Constituição Federal, que ali estabelece vários direitos e garantias que não podem ser objeto de alteração na via da legislação ordinária, mas infelizmente no âmbito do Estado do Paraná, nós tivemos aqui à época, pelas diretorias tanto da OAB quanto da associação, isso à época, cerca de 10 anos atrás, uma ausência, uma omissão dolosa, porque conheciam o texto, conheciam as impropriedades jurídicas, técnicas, a tecnia de várias estruturas, de vários dispositivos legais, as violações constitucionais, as violações convencionais, porque além de violar a Constituição Federal, a 13467 violava um sem número de convenções da OIT, Organização Internacional do Trabalho. Então, no estado do Paraná, lamentavelmente, houve uma omissão dolosa absurda, diferente de discussões que foram travadas em vários outros estados, por várias outras seccionais da OAB, e participamos de outros estados desses debates ricos, aprofundados, com pensamentos diferentes, mas jamais sem alijar o direito de questionar, de pensar e de criticar um texto que tinha, na sua essência, um claro ataque aos direitos sociais. Então, a nossa atuação sempre foi uma atuação de primeira ordem, claramente na lógica de defesa de direitos sociais, de um compromisso constitucional que não deve ser vinculado unicamente a este ou aquele escritório, mas especialmente também aos órgãos de classe, insisto, como observamos em vários outros estados, mas lamentavelmente não aqui no estado do Paraná. Passada quase uma década da promulgação e da entrada em vigor dessa legislação, tudo aquilo que nós, mesmo enquanto a legislação estava no que a gente chama de vacatio legis, que é o período entre a sua aprovação e a sua entrada em vigor, tudo aquilo que não apenas nós aqui, como escritório que tem de fato uma posição muito clara em relação à defesa de direitos sociais, mas vários outros órgãos, vários outros colegas professores, integrantes da academia, se confirmou aquilo que nós tratávamos e tratamos desde sempre, que o projeto, ele na verdade era um projeto de destruição da estrutura social, de desconstrução de direitos sociais. Era um projeto que tornava legal tudo aquilo que o judiciário, ao longo de muitos anos, construiu especialmente no TST em termos de jurisprudência. E a partir disso, confirmou-se que não havia garantias aos trabalhadores, ao contrário, retirada de direitos de trabalhadores e trabalhadoras, dificuldade de acesso à justiça. Tanto é verdade que o próprio STF, mesmo na sua lógica de ataque a direitos sociais, o próprio STF reconheceu e assegurou o direito de acesso à justiça a partir do reconhecimento da inconstitucionalidade de dispositivos que violavam o acesso à justiça. O acesso à justiça que não é apenas uma garantia constitucional. O acesso à justiça é uma garantia da Declaração Universal de Direitos Humanos, uma garantia assegurada após a Segunda Guerra Mundial. E além disso, dois elementos fundamentais, muito alertados por todos nós, que temos um compromisso científico com o direito e não oportunista com o direito, o distanciamento do trabalhador, da trabalhadora, do sindicato a partir da desnecessidade pela legislação de homologação da entidade sindical. Esse foi um dos maiores ataques feitos. Por quê? Porque, na grande maioria das vezes, os trabalhadores apenas têm ciência das lesões que sofriam no curso de seu contrato de trabalho por ocasião da homologação sindical. Dentro do sindicato, que ele passa a ter conhecimento de efetivos direitos, muitas vezes por anos, sonegados por empregadores, e por maior que seja a estrutura empresarial, por mais organizada que seja a empresa, uma série de identificações sempre eram feitas por ocasião da homologação da rescisão contratual. E um outro ataque violento às entidades sindicais, na lógica de distanciamento do trabalhador e da trabalhadora da entidade sindical, ao mesmo tempo que se
tenta estrangular financeiramente as entidades sindicais, duas ações que, coordenadas, têm um claro propósito de enfraquecer a atuação coletiva dos trabalhadores, né, a percepção de pertencimento do trabalhador a um grupo, à entidade sindical, e também, igualmente, o afastamento do trabalhador da entidade sindical. E, para além disso, o enfraquecimento com o estrangulamento financeiro dos sindicatos tem um claro propósito de inviabilizar a luta coletiva promovida pelas entidades sindicais, que muitas vezes promove, sim, uma conscientização do trabalhador e da trabalhadora no que diz respeito aos seus direitos e garantias, não apenas dentro daquele contrato de trabalho, mas como pertencente àquela classe e como um modelo, sim, de luta coletiva e de atuação coletiva, de compreensão coletiva e de solidariedade a toda a sua categoria. Esse foi o contexto vivido nesses últimos quase 10 anos de constantes ataques aos direitos sociais, mas nós continuamos vivendo um cenário muito parecido, mas não apenas sendo atacados os direitos sociais de ordem do Legislativo e do Parlamento, também por decisões muitas vezes questionáveis, especialmente originárias do STF, no campo dos direitos sociais. Se você passou por isso, se você tem uma situação semelhante ao que a gente conversou aqui, as nossas observações, nos procure, faça um comentário, deixe uma pergunta. Estamos aqui para tentar sempre observar a validação e a valorização de direitos sociais com a nossa perspectiva crítica, o nosso olhar crítico.